E aí, se você clicou nesse vídeo porque você quer ser escrevente do TJ de São Paulo, está no caminho certo. Mas antes da gente iniciar hoje o inciso 6º do artigo 5º, continuando o nosso estudo do artigo 5º da Constituição, quero te falar uma frase do Dr. Lair Ribeiro. Diz ele: o passado é menos importante do que o futuro, ou seja, o futuro é mais importante do que o passado. E ele explica porque você vai passar todo o resto da sua vida no futuro. O passado já passou. E concurso público é a mesma coisa. Começa a estudar agora, pessoal. Abra o caderno, compra um caderno, anota as coisas mais importantes. Depois você faz a revisão em cima disso que é mais importante. Você vai chegar muito forte na prova, acredite, porque a gente vai, se não esgotar, chegar muito próximo de esgotar o edital de constitucional para escrevente. Então, não perca essa oportunidade, beleza? Assista o vídeo aí, se você gostar, você se inscreva no canal. Se não gostar, a gente continua amigo do mesmo jeito. Vamos lá então, inciso 6º, vem cá. E fala pra gente o inciso 6º, galera. Ele fala assim, ó: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vamos lá então entender esse inciso 6º. Primeiro, pessoal, quando ele fala que é inviolável a liberdade de consciência, o que significa liberdade de consciência? Olha, liberdade de consciência, pode anotar no caderno aí, é a liberdade de pensamento. Você é livre para pensar. Por isso que lá no direito penal, quem é formado em direito, o iter criminis, a cogitação, em regra, não é punida. Não dá para punir o pensamento. Então, é livre, é inviolável a liberdade de consciência. A liberdade de crença, a gente vai ver no próximo slide, mas já vou antecipar aqui só para a gente entender o que está acontecendo. A liberdade de crença, ela também é uma liberdade de pensamento. Então, é uma liberdade de consciência. Mas ela tem cunho religioso. É isso porque o Constituinte, ele se preocupou muito com essa parte de liberdade religiosa. Então, o inciso 6º, galera, ele quer proteger a liberdade de consciência, o seu pensamento. Você é livre para pensar, é essa a ideia. E a liberdade de crença, a gente vai ver daqui a pouco, você pode escolher a religião que você quer professar, como você também pode não escolher a religião que você quer professar. Rogério, eu quero ser ateu, eu vou sofrer consequências? Em regra, não. O inciso 6º te garante, ele fala: é livre a liberdade de consciência e de crença. Essa é a regra. Agora, se você extrapolar nesse seu modo de pensar, aí é outra coisa, beleza? Vem cá então. Então, voltando. Liberdade de consciência, nós já vimos, é a liberdade de pensar, é a liberdade de pensamento. Qual um exemplo que eu trouxe aqui para gente? Vamos lá então. Olha o exemplo. O Tício, que é o nosso amigo lá do direito penal, né? Está sempre cometendo crime, está sempre se envolvendo lá no fato típico. Tício defende o comunismo numa sociedade que defende o capitalismo. Olha, se nós fôssemos puni-lo pela essa consciência dele, por esse pensamento comunista, nós deixaríamos ele de fora. Só que a nossa Constituição Federal, ela reza que não, que ninguém é inviolável a liberdade de consciência, é inviolável a liberdade de pensamento. Então, o Tício, que defende o comunismo, numa sociedade que defende o capitalismo, ele não sofrerá, em regra, consequências, porque é livre a liberdade de consciência. Outro exemplo, o Melville, geralmente ele é amigo do Tício também no direito penal. O Melville, ele defende direitos sociais numa sociedade que defende o liberalismo, ou seja, todo mundo é livre para fazer o que quiser, o Estado não tem que intervir, etc. E o Melville, ele também sofrerá consequências? Não, porque olha só, é inviolável a liberdade de consciência, é inviolável a liberdade de pensamento. A regra é que você não tenha seus direitos violados pela sua consciência, pelo seu modo de pensar. Por que eu digo é a regra? Porque isso não é absoluto, a gente já viu, né? Rogério, então não é absoluta essa regra, essa previsão? Claro que não. Nós vimos nos incisos anteriores direito à vida.
A vida, pessoal, é o direito mais importante que tem. Tá bravo? Não, quero que você entenda isso. Se a vida é o direito mais importante que existe no ordenamento jurídico, porque sem a vida você não exerce os outros direitos. Rogério, eu quero exercer meu direito de manifestar meu pensamento. Se você não estiver vivo, você não exerce. Rogério, eu quero exercer. A gente vai ver. Eu quero exercer o meu direito de propriedade. Se você não estiver vivo, você não exerce. Então, o direito à vida é o direito pressuposto para as próximas, para o exercício dos próximos direitos. E se você tem o direito à vida relativizada em caso de guerra, nós vimos isso. Por que você está bravo? Porque você já tem que estar com esse material na cabeça. Nós já falamos aqui sobre ele. Então, veja bem. Se você tem o direito à vida relativizado, porque pode existir pena de morte em caso de guerra declarada, guerra externa, e o Código Penal prevê o aborto, né, o aborto legal, nós falamos sobre isso. Então, o direito à vida é relativo, que dirá os demais direitos. Então, o direito de liberdade de consciência ou de crença, ele é relativo também, a gente vai ver, beleza? Então vem cá. Ufa, fiquei bravo agora, hein, galera? Vamos lá, então. Então, a gente já viu que a liberdade de consciência, a regra é que você não vai ter o seu direito violado, tá? Porque é a liberdade de pensamento. Beleza. Então, agora a gente vai para o próximo slide. O próximo slide fala assim para a gente. Ele fala, olha, o que vai acontecer aqui? E a liberdade de crença? Nós já vimos que a liberdade de crença, ela é nada mais, nada menos que a liberdade também de consciência, só que cunho religioso. Em relação à escolha da religião, que você pode escolher como pode não escolher a religião. E por que você tem essa liberdade de crença? Olha, porque o Brasil é um país laico. A laicidade é um país leigo. Se você não assistiu à aula anterior, eu sugiro que você assista, porque lá eu explico tudo isso, tá? É um país não confessional. Ou, em outras palavras, ele não tem religião oficial. No Brasil, não existe religião oficial como existe na Argentina. Nós falamos isso na aula anterior. Então, essa liberdade de crença é consequência dessa previsão lá do artigo 19, inciso 1º da Constituição, que fala para a gente que a República Federativa do Brasil não pode subvencionar igreja ou culto religioso. Pois bem, mas essa liberdade de crença, vamos voltar para a aula então, para a aula de hoje, né? Essa liberdade de crença, que você pode escolher a religião como pode não escolher, é o aspecto positivo. Então, o primeiro aspecto da liberdade de crença é o aspecto positivo. É o direito de escolher a religião. Você pode escolher a religião que você quiser. É inviolável isso. E o aspecto negativo é o direito de não professar qualquer religião. Então, veja bem, eu tenho um amigo que é ateu, eu até ouso a falar que ele é muito mais cristão do que muitos cristãos. Mas, pois bem, o ateu, ele tem também proteção na Constituição? Claro que tem. Inciso 6º, liberdade de crença. A liberdade de crença é para você escolher a religião ou para não escolher a religião. E você não pode ter os seus direitos violados por causa dessa escolha, porque é livre a liberdade de consciência ou de crença, beleza? Vem cá. Rogério, estou começando a entender a tua aula. Puxa, que legal. Então a gente vai continuar aqui. E o inciso, vem cá, o inciso, vou marcar em vermelho para a gente conseguir visualizar. O inciso 6º, ele fala, olha, é assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Então, os cultos religiosos, é assegurado a eles o livre exercício. Aí eu te pergunto, esse livre exercício é absoluto? Não, você vai falar que não. Por quê? Porque a vida é o direito mais importante do ser humano. Ela é relativizada. Tem pena de morte em caso de guerra externa declarada pelo presidente da República. Tem vídeo aqui, assista lá. É por fuzilamento, está lá no Código Penal Militar, previsão da pena de morte, etc. Vai sair vendada, etc. e tal. Pois bem, se a vida é relativa, ou seja, não é absoluta, o direito à liberdade de consciência ou de crença também não é absoluto. E o exercício do culto religioso também não é absoluto.
Então eu te pergunto aqui, se você dissesse, não vai dizer, mas se você dissesse que o culto religioso é absoluto, o exercício dele, então poderia haver sacrifício de vida humana em cultos religiosos? Claro que não, a Constituição proíbe, tá? O Supremo já disse isso, fala, olha, não é livre o exercício do culto religioso, sim, mas é relativo, não é um direito absoluto, porque você não vai poder, em nome de um culto religioso, sacrificar a vida humana, ou fazer, por exemplo, um culto religioso de madrugada, atrapalhando ali todo o bairro, também não é absoluto, beleza? Então vem cá. Então, o que a gente precisa saber aqui? Olha só, quando a Constituição diz que o culto, que é livre o exercício do culto religioso, é um direito absoluto? Nós já respondemos, não. Então, seria possível um sacrifício humano? Claro que não, porque é livre o exercício do culto religioso, mas esse livre exercício ele é relativo, ou seja, ele não se impõe a outros direitos. Cerimônia de madrugada, perturbando o sossego da vizinhança. Pode isso? Também não pode, porque em que pese a Constituição diga que é livre o exercício de culto religioso, ele é um direito relativo, não é absoluto. E no culto religioso, eu trouxe aqui, né, inclui liturgias, procissões, cerimônias e etc. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Galera, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se ficou até agora, se inscreva no canal porque você está gostando. Sucesso e fiquem com Deus.